Olá, meu irmão amado, olá, meu irmão querido. Hoje no nosso canal trago uma pequena palavra, uma pequena reflexão sobre a solenidade que hoje celebramos. A solenidade de Corpus Christi. Sabemos que na quinta-feira, após a solenidade da Santíssima Trindade, a Igreja celebra a solenidade do Santíssimo Sacramento do corpo e do sangue de Cristo. Poderíamos dizer que trata-se de um desdobramento da Quinta-feira Santa, quando Jesus Cristo disse: "Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue". Mas antes que eu diga alguma errônea palavra, como costumeiramente eu faço, eu quero citar São João Crisóstomo, que falando sobre o mistério eucarístico aos seus fiéis, exprimiu-se da seguinte forma. Por sinal, o que vou ler para vocês está na Mysterium Fidei do Papa Paulo VI. Seria de muito proveito que você pudesse ler esta pequena encíclica, grande encíclica, embora no seu tamanho, no seu formato, no seu número de páginas seja pequena, mas de uma relevância extrema para que conheçamos um pouco sobre o mistério central da nossa fé, que é o mistério eucarístico. Então, São João Crisóstomo, falando aos seus fiéis, catequizando, ensinando, orientando os seus fiéis sobre a Eucaristia, repito-me, este mistério central da nossa fé, ele disse o seguinte: inclinemo-nos sempre diante de Deus, sem o contradizermos, embora o que ele diz possa parecer contrário à nossa razão e à nossa inteligência. Sobre a nossa razão e a nossa inteligência prevaleça a sua palavra. Assim nos comportemos também diante do mistério eucarístico, não considerando só o que nos pode vir dos nossos sentidos, mas conservando-nos fiéis às suas palavras. Uma palavra sua não pode enganar. Quando hoje a Igreja celebra Corpus Christi, já disse, a Igreja hoje celebra a solenidade do Santíssimo Sacramento do corpo e sangue de Cristo. João Crisóstomo está dizendo que uma palavra sua, mesmo que ela não seja absorvida e apreendida pelos nossos sentidos, mas nessas palavras de Jesus devemos crer, porque a sua palavra não pode falhar. Por sinal, o próprio Cristo disse: passarão os céus, passarão a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, quando a Igreja hoje celebra este Santíssimo Sacramento do corpo e do sangue de Cristo, ela não está inventando nada. Já disse, ela volta-se àquela Quinta-feira Santa, quando Jesus disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Façam, os apóstolos, façam isto em minha memória. Então, hoje, quando a Igreja celebra esta solenidade de Corpus Christi, ela está celebrando o façam isto. O isto é o meu corpo, o isto é o meu sangue, que Jesus afirmou. E se ele afirmou com tanta categoria, com tanta precisão, quem somos nós
para sermos superficiais? Quem somos nós para dizermos o contrário? Quem somos nós para alegorizarmos algo que Jesus falou com tanta contundência? Por sinal, lá no Evangelho de São João, no capítulo 6, quando ele disse: quem não comer a minha carne, quem não beber o meu sangue, não tem amizade comigo, não tem vínculo comigo, não tem comunhão comigo. Mas quem come a minha carne, bebe o meu sangue, ressuscitará no último dia e terá a vida eterna. Diante dessas palavras que causou divisão no meio dos discípulos, e ele não voltou atrás um só instante. Quando foi dito dura esta palavra, quem poderá suportá-la? Esta pregação, este ensinamento, este discurso é muito forte. O que foi que Jesus disse? Ele deu uma remendada? Ele usou um artifício? Ele usou alguma palavra para diminuir aquilo que ele havia dito? Não. Ele não retirou nada do que havia dito. Ele virou-se aos discípulos e disse: e vocês? Não querem ir também? Vocês também não estão escandalizados pelo que disse? Sobre a minha carne e sobre o meu sangue, que deve ser bebido e deve ser comido? Se vocês também estão achando difícil, se vocês também estão escandalizados com o que falei, vão embora também. E Pedro disse: para onde iremos nós, Senhor, se só tu tens a palavra de vida eterna? Ora, se só Cristo tem as palavras da vida eterna, é Ele quem está dizendo. E a igreja, solenemente, nesta solenidade, está reiterando as palavras de Jesus Cristo. Porque foi Ele quem isso falou, foi Ele quem isso estabeleceu, e cabe aos seus discípulos dar continuidade àquilo que ele começou. Esta solenidade, meu querido irmão, minha querida irmã, ela celebra inevitavelmente a presença de Cristo em sua igreja. E eu quero rapidamente falar sobre 4 traços ou 4 marcas que esta solenidade, e não apenas esta solenidade, mas que a Eucaristia traz para todos nós. Em primeiro lugar, a celebração do Santíssimo Sacramento, do corpo e sangue de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, a celebração da Eucaristia, ela é para nós sinal de unidade. Não esqueçamos disto. É um primeiro traço, é uma primeira característica da Eucaristia. Quando me aproximo do banquete eucarístico, devo ter em mente que estou aproximando-me de Jesus Cristo. Quando falo de Corpus Christi, de Eucaristia, de mistério eucarístico, estou falando de uma pessoa, estou falando de Jesus Cristo. Todas as vezes, e sobretudo nesta solenidade hoje, devemos ter em mente que hoje, se me parece difícil compreender mistério eucarístico, Eucaristia, pensemos nisto, parafraseando. Hoje, estou celebrando solenemente Jesus Cristo, que é sinal de unidade. Guardemos isto. Não me adianta todo dia ir à igreja, comungar. E muitas pessoas em piedade comungam de joelho, né? É bonito a gente ver muitas pessoas com aquela piedade.
Algumas outras, algumas mulheres com véu, usam o véu ainda, né? Remontando um rito tradicional da igreja. É muito bonito aquilo. Como a gente vê essas pessoas, o respeito, a devoção que elas têm para com a Eucaristia. Porém, no entanto e todavia, é quase que inútil esse véu, esse ajoelhar-se, esse encurvar-se diante do ministro extraordinário da comunhão eucarística, do sacerdote. É inútil eu querer receber a Eucaristia só na boca. O ministro tem que colocar não na mão, tem que ser na boca. Se eu não quero ser um sinal de unidade, se eu não aceito Jesus como sinal de unidade, desculpem-me, queridos, mas é uma realidade. São atitudes momentâneas, circunstanciais, que acontecem na hora da comunhão, mas que não refletem aquilo que eu sou em casa. Não refletem aquilo que eu sou na própria comunidade. Não refletem aquilo que eu sou lá na escola onde estudo, na faculdade, na minha pastoral, no meu local de trabalho. Eu sou um vínculo de discórdia. Eu sou promotor de intrigas. Eu sou promotor de rivalidades. Eu sou um alguém que no dia a dia demonstro com todas as letras. Embora eu tire 1 ou 2 horas desse dia para ir a uma igreja, participar da missa e comungar ajoelhado e com véu na cabeça. Mas tirando essas horas que lá eu sou um promotor de desunião. Eu sou um filho do diabo, eu sou um filho de Satanás. Sequer eu tenho consciência do que estou comungando, do que estou recebendo. Por coisas tão simples, por coisas tão banais, por coisas tão superficiais, por coisas tão sem valor. Eu promovo guerras, dissensões, discórdias. Eu não sei ser pacífico. Eu não sei perdoar. Sou uma pessoa vingativa. Eu sou uma pessoa acumuladora de mágoas, de ressentimentos, de revoltas. E eu não perco uma só oportunidade para jogar em rosto aquilo que aquela ou que aquelas pessoas, ainda que já num passado distante, tenham feito contra mim. O que é que estou celebrando hoje na solenidade de Corpus Christi? Jesus Cristo, sinal de unidade. Pensemos nisto. Você sabia, meu irmão, minha irmã, que muitas pessoas estão afastadas da igreja, não participam de nada de igreja? Porque a comunidade virou um campo de batalha? Até mesmo na hora do ato litúrgico, você percebe como as pessoas que estão ali em plano de frente estão vivendo as dissensões, como estão se olhando, como estão se tratando. É verdade. E onde Jesus é sinal de unidade, isso não pode acontecer. Até porque após um dia dificultoso, uma semana de trabalho, alguém quer ir à igreja para sentir paz, alegria, para encontrar com Jesus Cristo, que é manso e humilde de coração. Mas o que é que se vê? Então tenhamos isto em mente. Eucaristia, Corpus Christi,
significa vínculo de unidade. É impossível, queridos, que alguém receba Jesus diariamente, semanalmente, e essa pessoa nunca muda. É sempre uma pessoa brigona, rancorosa, invejosa. Tudo aquilo que promove a desunião está concentrado nela, porque a desunião não é um fato em si. A desunião é a consequência de atitudes internas que temos. Porque eu tenho inveja daquela pessoa, porque eu tenho ciúme daquela pessoa, ciúme daquela função, inveja daquela função, eu então, consequentemente, vou esboçar a desunião. Eu vou construir um grupo de pessoas, vou constituir, organizar, articular um grupo de pessoas que lutem contra aquela pessoa, porque eu sou uma pessoa invejosa, rancorosa. Eu não quero que aquela pessoa esteja ali, eu não quero que aquela pessoa esteja ocupando aquele cargo, aquela função. Então, a desunião não é um fato em si, é a consequência de um ato interno. Ora, quando eu recebo Jesus, ele está entrando em todas as minhas artérias, nas minhas medulas, em todas as minhas células. O meu corpo todo ele é plasmado pela presença viva de Jesus, que é unidade. Então, o que é que está acontecendo? Se eu tenho um hábito de participar da Eucaristia diariamente, eu continuo essa pessoa ruim, azeda, mal amada, que azeda a vida de todo mundo, que destrói qualquer lugar, qualquer ambiente de paz. Pensemos nisto. E tenhamos a certeza que o erro não está no sacramento. O erro não está em Jesus. O erro não está na Eucaristia. O erro está em mim, que embora há anos eu participe da Eucaristia, mas na verdade eu nunca comunguei Jesus de verdade. Está ficando grande esse vídeo? Eu apenas vou falar mais 3 pontos, mas só vou enumerar. Não vou fazer uma dissertação. Neste dia, quando celebramos a solenidade do Santíssimo Sacramento do corpo e sangue de Jesus Cristo, eu estou celebrando Jesus, que é vínculo de caridade. Veja aí o que é caridade, o que é vínculo de caridade. Neste dia que celebramos Corpus Christi, e toda vez que vou à igreja, seja hoje, amanhã, depois, qualquer que seja o dia, todas as vezes que estou diante do banquete eucarístico, eu estou diante de um memorial da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Porque foi exatamente no dia da sua morte que ele instituiu a Eucaristia. Já falei para você, a sexta-feira ela começa às 6 horas da tarde. O calendário judaico, diferente do nosso, que é solar, o deles é lunar. Então, quando Jesus disse aos discípulos, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, já era sexta-feira. Então, toda vez que eu recebo Jesus eucaristicamente, eu estou lembrando, eu trago à memória, e a uma memória viva, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Porque foi no dia da sua morte, no dia da sua paixão, que ele instituiu este mistério. Então vamos lá? Unidade, caridade, memorial da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas a Eucaristia também é ação de graças.
Todas as vezes que vamos à igreja, que vamos à Santa Missa, que vamos celebrar o nosso Deus, o culto católico, ele é um culto de ação de graças. Nessa ação de graças, ou seja, em toda celebração eucarística, em toda Santa Missa, nós estamos dando graças a Deus pela obra de Deus Pai, do Deus Criador. Nós estamos dando graças a Deus pela obra de Deus Filho, que é a obra da redenção. Em toda Santa Missa, em toda Eucaristia, eu estou dando graças a Deus pela obra santificadora do Espírito Santo. Então, todas as vezes que eu participo da Eucaristia, eu estou sendo uma pessoa grata a Deus. Colegialmente, eclesialmente, eu estou dizendo obrigado, meu Deus, pela tua criação. Eu estou dizendo obrigado, Jesus Cristo, porque tu morrestes na cruz para nos redimir. Eu estou dizendo graças te dou, Espírito Santo, porque tu és aquele que me santifica. Quando eu caio, quando eu tropeço, quando eu me distancio de ti, o Senhor me proporciona o remédio. Nós temos o remédio da reconciliação. Nós temos o sacramento de cura. E é o Senhor que opera na nossa vida, mediante aquele sacramento administrado pelo sacerdote. Então, não esqueçamos disso. Todas as vezes que recebemos o corpo e o sangue de Jesus Cristo, nós estamos fazendo um grande culto de ação de graças. Eu estou agradecendo a Deus, eu estou agradecendo aos meus filhos, à minha esposa, ao meu marido, ao meu patrão, à empresa que tenho. É um culto de ação de graças. É um culto de ação de graças. Então eu creio que estes 4 pontos, eles devem ficar martelando a nossa mente hoje. Porque muitos de nós, queridos, fazemos de tudo para participar da Eucaristia e está fazendo muito bem, mas não basta. Não basta eu receber Jesus Cristo se eu continuo uma vida velha. Não basta eu receber Jesus Cristo se eu continuo promovendo tudo aquilo que não coaduna-se com o que Jesus fez e com o que Jesus ensinou. Por sinal, nós estamos vivendo a época do Pentecostes. Pentecostes está relacionado ao sacramento da crisma. Eu estou confirmando a vida nova que recebi no batismo. Como é que vou dizer que sou uma pessoa guiada e iluminada pelo Espírito Santo se o Espírito Santo não está me fazendo lembrar de quem foi Jesus, o que ele fez nesta terra, como ele comportou-se, como ele posicionou-se? Ele andou nesta terra fazendo o bem. Como posso dizer que sou uma pessoa cheia do Espírito Santo se não promovo a unidade? Isto é sério. Então, nos voltemos hoje para esta solenidade, para este mistério que pode ser falado de 1001 maneiras. Mas eu reconheço minha limitação, minha incapacidade para fazer uma dissertação, ainda que simples, deste tão auspicioso mistério. Mas nos aproximemos deste banquete espiritual. Nos aproximemos desta ceia do Senhor, que é uma ceia de amigos. É uma ceia onde o próprio Deus se constitui o alimento. Porque Jesus quer que aquela mais profunda aspiração do ser humano, que é participar da vida divina, ela aconteça na nossa vida através
do banquete eucarístico, onde o próprio Cristo é o alimento. Divinizemo-nos a cada dia. E a partir do momento que vamos entrando na vida de Cristo, essa nossa vida pregressa, egoísta, rancorosa, orgulhosa, ela vai caindo por terra. Tudo isto acontece na ceia do Senhor, no banquete eucarístico. Que desça sobre todos nós, hoje e sempre, a bênção desse Deus Todo-Poderoso. Esse Cristo que se dá por nós. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.